queria agradecer e parabenizar ao mesmo tempo Alan, em nome de todo o Grupo Notório, né, que brilhantemente coordena este evento, que engrandece muito a nossa capital natal, mas que não só, né? Eu tenho certeza que todos que vêm aqui saem muito mais engrandecidos do que entraram, né? Seja pelo hall de palestrantes, e aqui já fica a minha gratidão por ser incluído novamente neste hall que reúne certamente os grandes nomes do direito penal brasileiro. Então fica aqui o meu registro, o singelo registro de agradecimento. Eu, na minha fala do ano passado, comecei perguntando quem era de Natal. Essa pergunta já foi feita hoje. Eu vou perguntar aqui a vocês agora quem veio no ano passado. Levanta a mão, por favor. Certo, vou ter algumas pessoas então que se lembram da minha fala, que foi sobre o projeto que até então estava tramitando no Conselho Federal da OAB, de regulamentação da investigação defensiva. Certo? É um tema novo, provavelmente muitos de vocês não conhecem, ou se conhecem, não têm afinidade com o tema, até pela própria novidade que essa realidade nos traz a partir de agora. Eu vou falar hoje, não exatamente sobre a investigação defensiva em si, mas eu vou dar um recorte para que a gente possa contemplar o tema geral, né, desse congresso, que é exatamente para tratar dos crimes políticos, né, nessa era que existe uma demanda que está conformando toda a sociedade, né? Isso aí é performático, ao mesmo tempo que é moldado pela sociedade. Esse momento, esse movimento também molda a nossa sociedade, no sentido de que há uma evolução em curso da nossa jovem democracia, né? Há um amadurecimento das instituições e que, portanto, mudanças sociais, políticas, econômicas, etc., estão acontecendo. Então, eu vou falar especificamente do possível uso da investigação defensiva nesses processos político-midiáticos. A gente pode falar aqui nesse mesmo pano de fundo em temas como, por exemplo, a delação premiada, a leniência, a barganha penal que agora inunda o nosso sistema de justiça criminal. Nós podemos falar aqui nesse mesmo tema sobre compliance, né, as técnicas de investigação interna, de investigação corporativa, de due diligence e outras coisas mais que estão no mundo corporativo. Ou a gente pode falar de temas novos como o whistleblowing, né, que é aquele denunciante do bem, uma tradução bem literal, que é trazido agora como último ponto lá do projeto de lei do nosso ministro Sérgio Moro. Então, todos esses aspectos trazem uma nova realidade para o nosso sistema de justiça criminal, que exige, portanto, e aqui eu falo e faço sempre questão de frisar e deixar muito claro o meu local de fala, né? Eu sou um advogado criminalista, pesquisador das ciências criminais, vocacionado à defesa e às liberdades, de uma forma geral, né? Então, esse é o meu local de fala, mas existem outras possibilidades de se utilizar a investigação defensiva, os atos investigatórios da função da advocacia, né, que também abarca aí um gênero maior que vai da investigação privada e entra na atuação do advogado por meio da investigação defensiva, e que isso certamente está na pauta do dia. Eu vou retomar o final da minha fala com as pessoas que estavam aqui no ano passado, para eu compartilhar com vocês uma alegria que ao final aqui eu vou expor. Dando continuidade, é preciso primeiro, e aqui eu faço questão de introduzir o tema, com a contextualização dessa nova demanda que pode-se dizer, o chamado direito penal econômico. Nós sabemos muito bem que há uma década atrás, a clientela, e daí, numa análise retrospectiva, né, a clientela do sistema penal era muito específica. A gente tinha lá uma delimitação de faixa etária muito clara, não que hoje esteja muito diferente, porque há uma nova seletividade em operação, mas nós não víamos políticos, empresários, pessoas de alta classe social, de inserção social e política, sendo inseridas dentro do olho do furacão, não é mesmo? Do sistema de justiça criminal. Hoje, e eu acho que não só desde a Lava Jato, mas principalmente desde o mensalão, né, a Ação Penal 470, do Supremo Tribunal Federal, que ali já se despontou toda uma guinada em prol, né, desses crimes, desse controle, desse monitoramento e dessa persecução dos crimes tipificados no chamado direito penal econômico. Eu não vou me delongar aqui no que seria o direito penal econômico, porque não é o objeto da minha fala, mas já foi inclusive tratado aqui pelo professor Francisco na nossa maior referência de crimes de colarinho branco, né, o Sutherland. Então, nós temos referências que não são novas. Se a gente for ver que Sutherland escreveu na primeira metade
do século XX. Essa discussão está chegando agora no Brasil, no século XXI. E é preciso que nós, estudantes, operadores do direito das mais variadas carreiras, estejamos atentos a esses novos desafios, a essas novas situações, para que possamos, nós que temos essa incumbência para com a sociedade, dar a devida resposta que ela espera de nós. Então, o surgimento e a evolução histórica dessa demanda do direito penal econômico vai de encontro exatamente com o que eu estava falando, e é um passado recente, muito recente no Brasil. Então, querendo ou não, as respostas não estão prontas e acabadas. Nós estamos ainda tateando tudo isso, e nós temos já como fazer algum diagnóstico de algumas novas situações que vão, inclusive, pôr em xeque questões dogmáticas do direito penal, do processo penal, que são seculares. A gente pode dizer que em menos de uma década nós conseguimos fulminar ou flexibilizar ou alterar dogmas e garantias que estavam sedimentadas desde o Iluminismo. E com isso nós temos obviamente que nos adequar a essa nova frequência do processo penal brasileiro, digamos, do direito penal econômico. Então nós temos uma contradição, uma contraposição entre o que seria o direito penal clássico e o que seria o chamado direito penal econômico. Aqui eu coloco essa discussão, que alguns colocam, dá uma importância tão grande, tamanha ao direito penal econômico, que chegam a dizer que ele tem autonomia para com a dogmática penal, firmando novas bases, novos preceitos, novos princípios, uma nova estruturação. Eu, particularmente, considero bastante perigoso essa abordagem, porque nós hoje temos o que temos em termos de garantia, porque alguns séculos de maturação intelectual foi efetivado, desde quando a gente tem a Revolução Iluminista, mas não só, desde o Renascimento a gente começa a ver o germe dessas ideias de humanização, de modernização do sistema de justiça. E aí uma pergunta se coloca: será, portanto, o fim das garantias processuais, materiais, constitucionais, aos moldes do que a gente conhece? Porque muito do que a gente vem vendo é um tratamento diferenciado da jurisprudência para com as questões do direito penal econômico. Se fala que, não, mas nós não podemos tratar os crimes, por exemplo, societários, com a mesma rigidez que exige o Código de Processo Penal quando há a proposição e o recebimento de uma denúncia de um crime comum. Então eu passo imediatamente alguns exemplos que ilustram bem isso que eu estou dizendo. O primeiro deles eu acabei de citar. Nós temos um entendimento jurisprudencial assente nos tribunais superiores de que, se há um crime societário, aquelas regrinhas lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, de que deve haver uma delimitação quanto ao sujeito, ao fato, ao local, a hora e o dia que aquilo aconteceu, o fato como se deu, a individualização da pena, ou da imputação, perdão, e isso já não é mais tão rígido, com a jurisprudência já se manifestando nesse sentido, quando a gente vai tratar de um crime tributário, de um crime societário, um crime contra o sistema financeiro nacional e outros mais que se adequam nesse formato dos crimes societários. É uma nova realidade. Se eu for pensar com um pensamento analógico 3.0 do tradicionalismo dogmático do processo penal e do direito penal, eu não vou conseguir apresentar uma resposta jurídica a esses novos entendimentos. Então vejam o tamanho do desafio que é, desde você aprender processo penal, mas principalmente, inclusive, em dar aula. Hoje em dia, dar aula de processo penal é muito complicado, porque a gente não sabe mais, daqui a uma semana, qual vai ser o pressuposto basilar que vai estar decaindo. Isso aí traz para a gente uma insegurança jurídica sem tamanho, um risco para a democracia de igual monta. Por exemplo, uma segunda demonstração. No caso de crimes de coautoria e participação, portanto, concurso de pessoas, quando a gente tem a flexibilização da demonstração daquele elemento volitivo, que seria um liame, por exemplo, psicológico, que ligam todos aqueles agentes que estão sendo acusados, e aí a gente tem uma aplicação errônea da cegueira deliberada, uma teoria norte-americana, desde a ação penal 470, quando a gente tem lá no mensalão que determinados sujeitos do núcleo político não poderiam ser acusados com um lastro probatório existente. Então se fez um crossfit hermenêutico, uma hermenêutica elástica, para, deturpando a importação mimética e acrítica da teoria da cegueira deliberada,
conseguir atingir determinados atores políticos que a prova não permitia. Então nós tivemos ali a primeira flexibilização, e eu acho que ali foi aberta a caixa de Pandora, né, que de todo modo o polarismo do Brasil hoje permite que a conveniência política faça com que nós concordemos por conveniência com a derrocada de garantias fundamentais que num segundo momento podem ser resvaladas em qualquer um de nós. Então, é muito arriscado, e aí o exemplo da homofobia ser criminalizada por um entendimento analógico do Supremo, sem qualquer demérito à pauta, que eu acredito que seja muito válida, muito presente e muito necessária. Se nós permitirmos hoje que o Supremo Tribunal Federal crie um tipo penal por analogia, nós estaremos na beira do abismo, se já não tivermos caído nele, na verdade. Então, é muito perigoso, pessoal. A gente precisa ver, inclusive, as consequências das consequências para lidar com essa hipercomplexidade. Outra situação que pode exemplificar isso que eu estou dizendo, nos crimes tributários, há uma circunstância elementar do tipo penal, que é o uso do meio fraudulento. Você tem que reduzir ou suprimir tributo, mas não só. É preciso se utilizar de um meio fraudulento. Porque isso é exatamente o que diferencia o contribuinte que está em dívida do sonegador que comete o crime. Há uma diferença entre uma dívida civil, que deve ter os meios próprios de execução fiscal, etc., que já tem uma série de benefícios procedimentais para com a fazenda pública, em detrimento do cidadão. E agora nós temos, principalmente com base no novo entendimento do STJ, perigosíssimo com relação ao ICMS, né, que é um tributo cumulativo em cadeia, em cascata, e que necessariamente eu trabalho abatendo créditos de ICMS que foram pagos por alguém anteriormente na cadeia produtiva. Então, vejam, a gente está chegando ao ponto de criminalizar como apropriação indébita tributária o fato do empresário declaradamente, formalmente, atender todas as obrigações acessórias que a Receita Federal, que as fazendas estaduais e municipais exigem, e ele declara, formaliza, registra em um documento próprio, cumpre tudo aquilo que ele deve, mas por uma questão circunstancial, ele está numa dificuldade financeira, às vezes escolhe pagar um salário e não paga o tributo. Mas aquele tributo está registrado, declarado de próprio punho. E existem os meios próprios para a cobrança daquele tributo. Se eu disser que esse empresário é criminoso por não pagar o tributo que ele próprio já declarou, nós estamos trazendo inclusive uma deturpação completa, né, porque o direito penal passa a ser um instrumento de cobrança de dívidas do Estado, né, a gente passa a ter também uma ofensa ao Pacto de São José da Costa Rica em uma prisão civil por dívida genuinamente aos moldes do que foi banido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base no Pacto de São José da Costa Rica, e nós estamos transformando em criminosos todos aqueles que, por qualquer circunstância, estejam em dívida fiscal, em dívida tributária com o Estado, independentemente dele ter tido boa fé em declarar aquele tributo. Porque, por óbvio, se ele tivesse má fé e quisesse de fato sonegar, ele não iria declarar para entregar ao Estado toda a sua operação, inclusive abrindo mão de uma defesa administrativa. Porque vejam que inusitado, aqui fechando um breve gancho. Hoje, se você não declarar e for pego, você tem direito a uma defesa administrativa, você tem direito a uma série de benesses procedimentais que, se você declarar e não pagar, e automaticamente foi inscrito na dívida ativa, você já vai logo para o processo penal, sem direito a uma defesa administrativa. Então vejam que é uma esquizofrenia, é uma deturpação completa dos institutos, né? Outro problema dessa mesma seara é a superposição de instâncias de controle. Então eu vou tratar mais à frente, mas somente no Brasil nós temos a Polícia Judiciária investigando, nós temos o Ministério Público ou os Ministérios Públicos investigando, o TCU, os TCEs, o CAD, o COAF, as casas legislativas com CPIs e CPMIs. Isso é uma completa balbúrdia, para usar um termo que está bem na moda, porque não há diálogo entre as instituições. Não há, apesar da interface, não há uma comunicação, uma integração, uma articulação. E você, por exemplo, até no ambiente da justiça penal negociada, você pode estar barganhando um negócio do direito penal
seja delação, seja colaboração, como queiram chamar. Mas você está negociando naquele contexto e você não tem um mínimo de segurança para efetivar aquela negociação. Você não consegue, e aqui já seguindo adiante, ter uma segurança de que a interface que existe entre a corrupção e a improbidade administrativa vai ser respeitada em termos de boa-fé do Estado, que está ali fazendo um acordo e se beneficiando daquele colaborador, de um lado, incluindo ali o crime de corrupção, ou qualquer outro crime contra a administração pública, e por outro lado, está se preparando uma petição inicial da ação civil por improbidade administrativa. Então, o Estado está tendo uma fé nesse sentido, porque ele está negociando, aparentemente de boa fé, um fato que tem uma interface com outro que vai gerar uma responsabilização futura que ele simplesmente não abarcou no acordo. Então, é algo delicado, é algo que a advocacia criminal não está lidando da forma adequada e não poderia deixar de sê-lo, porque as faculdades não preparam vocês para essa realidade. As faculdades estão longe de atender essas demandas. Quanto à acessoriedade e outros conhecimentos que vêm aqui como um problema a reboque, no direito penal econômico, a cada caso que o advogado se depara, ele tem um mundo de informações técnicas específicas que não são jurídicas. Então, se eu estou lidando com um desvio de verba numa rodovia pública, eu tenho que entender de engenharia, de técnicas de solo mole, de densificação da concretagem, etc, etc, etc. Ninguém me ensinou isso na faculdade. Se eu não souber tecnicamente o domínio disso, seja de próprio punho, seja com profissionais habilitados, contratados para esse fim, eu não vou saber explorar a instrução, eu não vou saber rebater determinados pontos que estão ali naquela acusação e que do ponto de vista técnico muitas vezes são explicáveis, mas que se você não acionar os conhecimentos específicos, você dificilmente contestará. Essas relações interinstitucionais e a interface que existe entre esses contextos apuratórios, nós temos, como eu falei há pouco, uma superposição de instâncias. Eu posso ter hoje o mesmo fato sendo apurado administrativamente pela Receita Federal, pode estar correndo uma investigação no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, outra no Ministério Público Estadual, outra no Ministério Público Federal, outra no COAF, e todas essas instâncias não se comunicam. Isso aí é uma perda, primeiro, para o Estado, que deixa de otimizar suas funções, deixa de otimizar os seus resultados, e isso é, sem dúvida nenhuma, uma perda do fair play que o cidadão para com o Estado deve exigir, no sentido de ter uma transparência, de ter uma previsibilidade. Isso tudo são problemas da nova realidade do direito penal econômico. E o volume de provas, pessoal, e os novos meios de prova que a Lei 12.850 trouxe. Nós hoje antecipamos a instrução processual para a etapa do inquérito ou do PIC do Ministério Público. Quando você tem a deflagração da fase pública daquela operação, daquela investigação, você já teve a produção de todos os elementos de informação, todos os elementos de prova já estão produzidos. Tem um catatal lá de folhas com volumes e apensos e cautelares de busca e apreensão, de interceptação telefônica, telemática, quebra de sigilo fiscal, bancário, etc, etc, etc. Isso tudo na etapa pré-processual. Então, nos exige uma nova realidade. Primeiro, para conseguir tratar e processar esses dados de uma forma profissional, porque imaginem só, uma operação de 2 anos de interceptação telefônica, para ficar só nesse meio de prova, que acaba ali tendo como alvo 2 dúzias de sujeitos, cada um mantendo comunicações ativas em 1, em 2, em 3 telefones. E no final das contas, o Ministério Público apresenta um extrato, um relatório, em que ele dá a interpretação dele do que ele achou mais interessante. Me diga como é que você vai dizer que isso é mentira, ou que não é bem assim, ou que aquela frase foi mal interpretada, se você nos 10 dias de resposta à acusação que tem de prazo a partir da citação, não conseguiria se você ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, no prazo da sua resposta à acusação, você não conseguiria sequer ouvir o volume de interceptações que ali está. Como é que você vai, de fato, interceder? E aí vem uma reflexão que a advocacia italiana fez no final da Mani Pulita, a Operação Mãos Limpas, que lá fez o papel que a Lava Jato faz aqui. Eles se deram conta, ao final da década de 90, com anos de operação, que a advocacia exerceu um papel meramente protocolar, formal, ritualístico,
para que se permitissem aquelas condenações. Mas, de fato, a advocacia lá, como hoje, em grande medida, a advocacia aqui também, não tem chances reais de interceder nesse resultado. Porque, como o professor Alexandre Moraes da Rosa muito bem fala, nós somos amadores, nós não usamos o que está à disposição de tecnologia, e o Ministério Público e a polícia já faz uso. Já está há vários anos qualificando, formando profissionais, adquirindo softwares, adquirindo equipamentos. E a advocacia onde está? Como competir em pé de igualdade? Como se falar em paridade de armas? Há que se considerar também, nesse contexto, até pelo forte apelo midiático, todos os atores de mídia, repórteres, editores, jornal impresso, falado, televisionado, etc. Seja para você contrapor uma narrativa que lá se encontra, seja para você ativamente, se for o caso, óbvio, a depender da conveniência do caso concreto, marcar o ponto desde o início, para que a versão inicial seja o ponto defendido por vocês. Isso você não aprende na faculdade. Isso, se você não tiver o feeling do dia a dia, a labuta diuturna, onde você vai conhecendo os atores, conhecendo os agentes, conhecendo qual é o plano mental, as recompensas de cada um dos juízes, de cada um dos promotores. Recompensas não no sentido financeiro, recompensas psicológicas, morais, internas, no plano subjetivo. Você não tem um catálogo que diga como cada juiz de uma cidade pensa, mas você, estando diariamente naquele fórum, vendo diariamente a atuação de cada um e conhecendo ali antes, depois da audiência, durante a audiência, no cafezinho, etc., você consegue formar em abstrato esse plano mental, que certamente é uma mão na roda em qualquer situação. Por último aqui, com relação aos problemas correlatos, a barganha penal, que traz uma nova lógica para o processo penal brasileiro. Quando ali naquele balcão de negócios, o que vale não é a lei, não é a boa-fé, o que vale, a moeda, é a informação que você tem para oferecer. Nesse contexto, a investigação defensiva vem como algo para lhe garantir que você vai conseguir produzir, catalogar e apresentar o maior número de informações e, consequentemente, consiga garantir o melhor acordo, seja para a pessoa física numa colaboração, seja para uma pessoa jurídica numa leniência. Uma conclusão possível diante de tudo isso que a gente falou: novos paradigmas estão surgindo e ainda vão surgir no processo penal brasileiro e também na nossa justiça criminal. E aqui eu faço uma breve pincelada de caminhos que podem, ser adequados a essa discussão. Primeiro, o direito penal econômico como um sub-ramo da dogmática penal. Porque se a gente abrir mão disso e conferir autonomia ao direito penal econômico, nós dificilmente vamos observar as garantias que tanto foram difíceis de serem conquistadas, que tanto exigiram a maturação, das sociedades, das academias, das instituições, enfim, de todos, certo? Se nós abrirmos mão da dogmática penal, nada nos garante que esse novo que está por vir vai observar qualquer tipo de garantia, qualquer tipo de limite ao exercício do poder estatal. Portanto, a manutenção das garantias é algo que se impõe. Óbvio que diante dessa nova realidade, até porque o direito penal foi criado para uma outra realidade do século XIX, com causalismo ali, numa situação para entender aquela violência subjetiva, a criminalidade concreta de rua, que é a tradicional, mas que surjam a partir desses ajustes procedimentais novas garantias que devem ser propostas pela academia para que esses novos procedimentos não desrespeitem as bases do nosso sistema constitucional, do nosso processo penal. Empresas de suporte a litígios, pessoal, que centralizam serviços e produtos que vão exatamente turbinar, potencializar a atuação da advocacia. E isso é um mercado que se abre agora no Brasil, que vai aí, as perícias estão relacionadas, outros meios de auxílio profissional à defesa, seja com detetives particulares, com softwares, com bancos de dados, o uso de infográficos, de QR Codes, etc., bots, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso que vocês tiveram hoje uma palestra com uma das maiores autoridades do país em direito e tecnologia, que pauta isso, o professor Alexandre, é certamente um caminho que está despontando aí no horizonte. E por último, a investigação defensiva, que agora eu parto, não vou cansar vocês, mas essa é a transcrição
do artigo 1º do provimento 188. Quem estava aqui no ano passado vai se lembrar que eu apresentei essa proposta, que até então estava em discussão, que foi com muito orgulho gestada e maturada aqui em Natal por nós, e que foi apresentada em Brasília ao Conselho Federal, numa tentativa de regulamentar isso que a gente está conversando aqui, a investigação defensiva ou o exercício da função investigativa pela advocacia. E assim foi feito. Nós conseguimos, num texto enxuto de 8 artigos, vale muito a pena quem tiver interesse ler, a definição conceitual, terminológica e introdutória do que é a investigação defensiva. É um ato infralegal, o provimento, que não nos garante uma segurança jurídica peremptória, mas que já é certamente um grande avanço. Tudo isso se relaciona com uma nova realidade processual, né? A velocidade da geração dos conteúdos, a incapacidade humana de tratar esses dados, as múltiplas fontes, as novas tecnologias, tudo isso que se relaciona com a forma de você apresentar essas informações, né? Com a facilitação visual, de uso de infográficos, de esquemas visuais, que você apresente e facilite a apreensão daqueles dados. O incremento das chances psíquicas, de captura psíquicas, portanto, é uma consequência dessa preocupação. E, portanto, consideremos também a lei do menor esforço e a carência de recursos públicos que impera, no geral, no nosso setor público brasileiro. E aqui fica a dica para que vocês acessem e vejam o provimento 188 do Conselho Federal da OAB. E com isso, eu agradeço demais a atenção, pessoal. Eu me coloco à disposição, até pela novidade do tema, para qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção.